Há muitas coisas não resolvidas no mundo. Na verdade, há algumas coisas que são tão misteriosas que nem mesmo os cientistas sabem o que fazer com elas. Desde uma estátua misteriosa do Antigo Egito até um mistério da internet, bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 15 coisas misteriosas que deixaram os cientistas coçando a cabeça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 15. A misteriosa escultura de 67 centímetros dos famintos de Saqqara são duas figuras de calcário com crânios eufóricos, bocas flácidas e membros assustadoramente finos. Essas figuras são conhecidas como os famintos de Saqqara. Esta estátua foi trazida à luz no início do século XX pela família de Nápoles, renomados colecionadores de antiguidades. E então, em 1999, finalmente encontrou seu lar na Universidade Concórdia, em Montreal. No entanto, as origens da estátua permaneceram envoltas em mistério. Ao contrário da maioria das esculturas e artefatos ligados ao Antigo Egito, as Fome de Saqqara não remontam a nenhuma tumba ou figura. Na verdade, sua autenticidade é debatida, enquanto alguns argumentam que poderia ser um moderno falso devido ao seu estilo único e material de calcário macio. Outros acreditam que ele vem genuinamente do Antigo Egito ou possivelmente até da Núbia. Apesar de sua extensa extensão, pesquisas e consultas com especialistas de instituições como o Museu Britânico e a Universidade de Cambridge, o verdadeiro significado do povo faminto de Saqqara permanece indefinido. A escrita desconhecida gravada nela também desafiou todas as tentativas de tradução, deixando o mistério da estátua em aberto. Número 14, uma espécie de círculo no meio de um campo de trigo. Em 1991, o círculo Gozek foi visto do ar durante, e nos anos seguintes sua escavação começou. E, no entanto, até hoje continua sendo um dos sítios arqueológicos mais misteriosos já descobertos. Durante as escavações, os arqueólogos descobriram uma série de fossos concêntricos e paliçadas de madeira, que formavam uma estrutura com cerca de 75 metros de diâmetro. A primeira questão que surgiu foi o propósito deste círculo. O consenso atual é que o Círculo de Gozek é um dos observatórios astronômicos mais antigos que existem. O círculo apresenta 3 portões, 2 deles alinhados com o nascer e o pôr do sol durante o solstício de inverno, mostrando que poderia ter sido usado como calendário solar. Este antigo observatório permitiu a sua construção acompanhar os movimentos do Sol ao longo do ano, ajudando-os a marcar datas importantes e mudanças sazonais. O alinhamento dos portões com os solstícios indica que estes primeiros europeus tinham um conhecimento profundo dos padrões celestes. No entanto, os arqueólogos também encontraram evidências de incêndios, ossos de animais e até restos humanos ao redor do Círculo Gozek, sugerindo que o local também pode ter sido usado para cerimônias ou sacrifícios. Número 13. As misteriosas rodas medicinais da América do Norte. Se você olhar nas planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá, verá enormes arranjos circulares de pedras formando anéis conhecidos como rodas medicinais da América do Norte, que datam de 5.000 anos atrás. Acredita-se que as rodas medicinais tenham sido construídas por várias tribos indígenas. Cada roda consiste em uma pedra central, cercada por um anel externo de pedras com raios irradiando do centro. A maior dessas formações é conhecida como Roda Medicinal Big Horn, localizada em Wyoming, com um diâmetro de 80 pés. Até hoje, ainda não temos certeza para que servem essas rodas grandes, porque as pessoas, há milhares de anos, se preocuparam em criar algo assim. Uma teoria proeminente é que essas grandes matrizes funcionavam como observatórios astronômicos. A roda medicinal do Grande Chifre, por exemplo, alinha-se com o nascer e o pôr do sol durante o solstício de verão, o que significa que poderia ter sido usada pelos povos antigos para rastrear eventos celestes e marcar a mudança das estações. Eles acreditam que, em vez de terem uma utilização prática, estas rodas representam simplesmente algo como o grande círculo da vida. No entanto, outros acreditam que estas rodas eram usadas para rituais. Até hoje, os estudiosos ainda não sabem qual é o verdadeiro propósito desses círculos.
Número 12. O único assentamento viking em ruínas na América do Norte, na década de 1960, um arqueólogo norueguês descobriu as fundações de 8 edifícios construídos num estilo semelhante os encontrados na Groenlândia e na Islândia. Esses edifícios de madeira cobertos de serra incluíam moradias, oficinas e uma forja que ficou conhecida como Lands-O-Meadows, localizada no extremo norte da Nova Finlândia, Canadá. Este local é o único assentamento nórdico confirmado no Novo Mundo. Sabemos que os vikings foram os primeiros europeus a cruzar o Atlântico. Até a descoberta deste local, não tínhamos certeza desse fato. Lands-O-Meadows ajudou-nos a concluir que os vikings realmente deixaram a sua marca na América do Norte. Lands-O-Meadows não era um assentamento permanente. As evidências sugerem que foi usado de forma intermitente, possivelmente como base para reparar navios e explorar ainda mais o continente. A pesquisa neste local continua até hoje. Número 11. Fortes vitrificados da Escócia. O mistério por trás dos fortes incendiados em toda a Escócia são as paredes feitas de pedras. Curiosamente, todas estas paredes parecem ter sido incendiadas, conhecidos como fortes vitrificados, um dos mais famosos locais de fundação. As pedras destes fortes foram submetidas a temperaturas tão elevadas que praticamente derreteram e fundiram-se. Este fenômeno foi observado pela primeira vez no século XVIII. Mais de 70 locais vitrificados foram identificados somente na Escócia. Durante anos, o método por trás da construção dessas paredes fortes foi um mistério. Como exatamente as pessoas perceberam há milhares de anos que atear fogo às suas paredes ajudaria a fortalecê-las. Por mais simples que esta descoberta possa parecer, uma parede vitrificada parece tão ambiciosa que o anúncio inicial da sua descoberta foi descartado como pura ficção. Outros especularam que se tratava de um fenômeno natural ou dos restos de um vulcão já extinto. No entanto, acredita-se agora que o processo de vitrificação foi conseguido deliberadamente através da construção de paredes de madeira e pedra e depois incendiando-as. O calor intenso preso à madeira queimada entre as pedras fez com que as rochas derretessem e se fundissem. Experimentos realizados por arqueólogos na década de 1930 e estudos mostraram posteriormente que tais incêndios poderiam atingir temperaturas de mais de 1000 graus Celsius, quentes o suficiente para vitrificar paredes de pedra, usado para fortalecer as estruturas. Embora alguns argumentem que os incêndios teriam enfraquecido as pedras, no entanto, descobriu-se que as paredes vitrificadas são surpreendentemente duráveis. Ainda permanece o mistério de como as pessoas aprenderam sobre este método durante milhares de anos e por que precisavam de paredes duráveis em primeiro lugar. Número 10. As misteriosas pedras monolíticas da França, na Bretanha, França, encontram-se as Pedras de Karnak, um sítio que possui mais de 3.000 menires, tornando-as a maior coleção deste tipo de megálitos no mundo. Acredita-se que foram erguidos entre 4.500 e 2.500 anos antes de Cristo. Estas pedras têm confundido arqueólogos e historiadores durante séculos. As Pedras de Karnak estão distribuídas entre vários alinhamentos, sendo os mais notáveis os alinhamentos Menek, Kermário e Kerleskan. Essas pedras são dispostas em fileiras longas e retas, que se estendem por vários quilômetros, por exemplo, há 11 fileiras de pedras, começando com pedras grandes até 13 metros de altura. Elas são altas e diminuem gradualmente de tamanho no final do alinhamento. Quanto à disposição precisa, alguns propuseram que servissem como cemitérios antigos, marcos territoriais ou mesmo como parte de práticas religiosas ou cerimoniais. Mas ainda não chegamos a uma conclusão sobre as teorias acerca da finalidade das pedras. A construção dessas pedras é igualmente intrigante. Alguns investigadores acreditam que as pedras foram escavadas localmente, mas a sua localização exata e a logística de movimentação de pedras tão maciças permanecem um mistério. Porém, estudos recentes revelam padrões geométricos nas pedras.
o que significa que os construtores possuíam grandes conhecimentos não só de astronomia, mas também de matemática. Embora a comunidade científica ainda não tenha chegado a uma conclusão sobre estas pedras, a lenda local propõe a sua própria verdade. A história conta que o mágico Merlin transformou uma lenda romana em pedra, explicando as fileiras ordenadas de monólitos, quer fossem usadas para fins práticos, como marcar as estações, ou tivessem um significado espiritual mais profundo. Essas pedras permanecem um mistério até hoje. Número 9. O significado desconhecido dos geóglifos. Localizados no deserto do Colorado, estão esses geóglifos chamados Blythe Intaglios, ou Blythe Geoglyphs, e estão localizados a oeste das montanhas Big Maria. Estas 6 grandes figuras estão gravadas no chão do deserto, representando humanos, animais e formas abstratas. Esses geoglifos foram descobertos pela primeira vez em 1932 pelo piloto George Palmer. A maior dessas figuras se estende por 171 pés, mais da metade do comprimento de um campo de futebol, e é acompanhada por outras figuras com mais de 30 metros de comprimento. Estes geoglifos foram criados raspando a camada superior escura para revelar o solo mais claro por baixo, num processo que preservou os contornos durante séculos. Este processo é semelhante ao grande Naas Alim. O propósito exato dos Blythe Intaglios permanece um tema de debate entre os estudiosos, com alguns propondo que eles foram criados para fins religiosos ou cerimoniais, possivelmente para homenagear divindades ou marcar eventos celestes importantes. As histórias orais dos nativos americanos de Mojave, no entanto, indicam que as figuras humanas podem representar Mamo, o criador da vida, enquanto as figuras de animais simbolizam criaturas importantes em sua mitologia. Número 8. A inscrição de Shugborough. A inscrição consiste em 8 letras: O, U, O, S, V, Q, A, V, V, junto com as letras D e M, inscritas em ambos os lados, mas essas letras confundiram até mesmo os melhores criptógrafos por décadas. As origens do monumento remontam a meados do século XVIII, encomendado por Thomas Hansen e esculpido pelos criadores de Peter Shim. Agora, o que significa exatamente este curioso monumento? Uma teoria popular é que as letras são um acrônimo para uma frase em latim: a melhor das esposas, a melhor das irmãs, o viúvo mais devotado e dedicado às suas virtudes. Porém, essa teoria tem sido criticada por suas imprecisões gramaticais e pelo fato de não fazer muito sentido. Outra teoria liga a inscrição ao texto bíblico, por exemplo. Keith Massey, um ex-linguista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, propôs que isso poderia significar uma oração para que todos seguissem o caminho para a verdadeira vida em latim, referenciando João 14, versículo 6 na Bíblia. Também existe uma teoria de que essas letras servem como mapa do tesouro. Segundo George Edmond, a cifra poderia indicar a latitude e longitude de um tesouro escondido, possivelmente relacionado a uma expedição do almirante George Thomas. Uma simples mensagem, uma referência a um texto bíblico, um mapa do tesouro ou algo completamente diferente. Ainda não temos certeza até hoje. Número 7. O cavalo branco de Uffington é uma figura marcante que mede cerca de 364 pés de comprimento e é composta por trincheiras profundas preenchidas com calcário branco amassado que cria um contraste vívido com o verde da encosta. É uma figura simples e impressionante, mas até hoje ainda não temos certeza se é realmente um cavalo ou outra coisa. E se é de fato um cavalo, não conhecemos seu significado, não sabemos exatamente o que representa e, antes de falarmos sobre o que é, os arqueólogos têm tentado saber mais sobre sua origem. Porém, traçar sua criação foi um desafio. Inicialmente, pensava-se que esta figura remontava à Idade do Ferro. No entanto, estudos recentes atrasaram as suas origens e estabeleceram que remonta ao final da Idade do Bronze, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Portanto, tem mais de 3000 anos e é uma das figuras mais antigas conhecidas na Grã-Bretanha. Uma lenda a conecta ao herói matador de dragões, São Jorge, que supostamente matou um dragão na vizinha Colina do Dragão.
Outra história sugere que foi criado pelo rei Alfredo, o Grande, para comemorar sua vitória sobre os dinamarqueses. Apesar de suas origens misteriosas e propósito desconhecido, o cavalo branco recebe manutenção regular de seus cuidadores para evitar que cresça muito. Número 6. Uma misteriosa princesa persa. Na virada do século, em 2000, o mundo ficou cativado pela descoberta do que pareciam ser os restos mortais mumificados de uma princesa persa no Paquistão. No entanto, nos anos seguintes, tornou-se evidente que esta múmia não é tão simples como parecia. Em primeiro lugar, a múmia surgiu em circunstâncias suspeitas, quando as autoridades paquistanesas foram alertadas para a sua existência. Ela teria sido encontrada na casa de um líder tribal do Baluchistão e rapidamente atraiu a atenção devido à sua idade e preservação. A múmia foi adornada com uma coroa de ouro e uma máscara em seu sarcófago, com inscrições afirmando que ela era filha do rei persa Xerxes I, que governou de 486 a 465 anos antes de Cristo. Se isto fosse verdade, esta descoberta teria sido um dos maiores achados arqueológicos daquele ano. Inicialmente, os especialistas ficaram novamente entusiasmados com a descoberta. Se a múmia fosse genuína, forneceria informações valiosas sobre as práticas funerárias persas na história, já que a mumificação era rara na antiga Pérsia. No entanto, quando a datação por radiocarbono estimou a idade da múmia em cerca de 600 anos, surgiram questões sobre a autenticidade da múmia. Exames detalhados revelaram inconsistências na preparação da múmia e nos artefatos que a acompanhavam. A técnica da mumificação era mais parecida com a das múmias egípcias antigas do que com as persas. E o sarcófago de madeira não era típico do período aquemênida. À medida que as investigações continuavam, a análise forense revelou uma verdade chocante. A múmia era uma falsificação moderna. Parecia que o corpo mumificado não era antigo, mas sim de uma mulher que morreu na década de 1990. O mistério reside na identidade da mulher. Até hoje, os restos mortais desta suposta princesa persa permanecem um mistério. Número 5. O Triângulo do Alasca. Você provavelmente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, mas já ouviu falar do Triângulo do Alasca? Esta área rivaliza com o famoso Triângulo das Bermudas e se estende desde o sul do Alasca, região nordeste, perto de Juneau, noroeste até Barrow e sul até Anchorage. Agora, esta área tornou-se famosa pelas inúmeras pessoas que desaparecem dentro de seus limites. O Triângulo do Alasca cobre uma vasta e acidentada extensão de vida selvagem, caracterizada por florestas densas, montanhas imponentes e tundra remota. Esta área não é apenas conhecida pelo seu clima rigoroso e imprevisível, mas também por um número desconcertante de desaparecimentos inexplicáveis. Desde 1988, mais de 16 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no Triângulo do Alasca. A estatística continua a crescer anualmente. O motivo pode ser devido ao terreno perigoso ou talvez algo mais misterioso. Um dos casos mais sinistros envolve o desaparecimento do líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e congressista Nick Begich. Em 1972, seu pequeno avião desapareceu enquanto voava de Anchorage para Juneau. Apesar de uma extensa busca envolvendo 400 aeronaves e vários navios, não houve vestígios do avião nem de seus passageiros. Número 4. O Ness da Cornualha. Ao largo da costa da Cornualha, Inglaterra, está supostamente Morgaur, o gigante marinho da Cornualha. Os primeiros avistamentos amplamente relatados de Morgaur datam da década de 1970, quando Murphy, um residente local, afirmou ter visto uma criatura gigante corcunda com seu longo pescoço nadando fora da costa da Baía de Falmouth. Ele conseguiu capturar uma série de fotografias que despertaram um interesse significativo no debate entre os criptozoologistas e o público em geral. Estas fotos, embora desfocadas, continuam a ser algumas das provas mais famosas da existência de Morgaur, e apesar de uma busca exaustiva, a criatura aparentemente indescritível nunca apareceu, deixando a sua existência equilibrada entre fato e ficção. Número 3.
A besta de Gadin, no século XVIII, uma fera supostamente devastou a França rural. Esta criatura é conhecida como a Besta de Gadin. A saga da Besta de Gadin começou em 1764, na região de Gadin, hoje parte do sul da França. Ao longo de 3 anos, uma besta misteriosa supostamente ceifou a vida de mais de 100 pessoas, principalmente mulheres e crianças. Testemunhas oculares descreveram a criatura como sendo um grande animal parecido com um lobo, com dentes formidáveis e um apetite insaciável por carne humana. Se esta criatura realmente existiu, permanece um tópico de debate até hoje. Eventualmente, os avistamentos desta besta diminuíram, mas continua a fazer parte da tradição da região. Número 2. Um mistério mais antigo que Stonehenge, o primeiro templo do mundo, Göbekli Tepe, um sítio pré-histórico no sul da Turquia, remodelou a nossa compreensão da civilização humana primitiva, mas também continua a esconder muitos mistérios. Foi descoberto pela primeira vez na década de 1960, mas foi somente na década de 1990 que a arqueóloga alemã Claire Schmidt percebeu sua importância quando viu este local que remonta a aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo e antecede Stonehenge em aproximadamente 6.000 anos e as pirâmides de Gizé em 7.000 anos. Esta linha do tempo coloca-o firmemente no período Neolítico, uma época em que os humanos eram considerados simples caçadores-coletores, mas o propósito deste local permanece um mistério até hoje. Número 1. Um dos mistérios mais antigos da internet, Markovian Parallax Denigrat, é uma série de centenas de mensagens postadas na Usenet em 1996. As mensagens, que parecem ser sem sentido, foram todas postadas com o assunto Markovian Parallax Denigrat. As postagens são frequentemente mencionadas ao lado de outros mistérios estranhos e ou não resolvidos da internet, como Sad Satan, Cicada 3301, Publius Enigma e Unfavorable Semicircle. Em 2012, Kevin Morris, do The Daily Dot, referiu-se às mensagens como o mistério mais antigo e estranho da internet. Também foi descrito como um dos primeiros grandes mistérios da internet. Em 2016, Susan Lindauer foi erroneamente identificada como possível fonte dessas publicações. Quando contatada, ela negou ser a autora. O artigo do Daily Dot, que cobre o evento, afirma que uma conta de e-mail pertencente a uma estudante da Universidade de Wisconsin, em Stevens Point, coincidentemente chamada Susan Lindauer, foi falsificada para cobrir a identidade do autor da postagem. As explicações propostas para os textos incluem um chatbot experimental ou gerador de texto, um troll ou brincalhão da internet postando spam em fóruns, ou um programador experimentando cadeias de Markov. Um artigo posterior sobre o tema publicado pelo The AV Club propõe que o evento só se tornou um mistério devido à cobertura subsequente da mídia. Já que não foi amplamente divulgado antes do artigo do Daily Dot de 2012, o mesmo artigo observa que o youtuber Barely Sociable fez um vídeo sobre esse assunto em 2020, opinando que as mensagens provavelmente eram simples spam sem mensagem oculta. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!